Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de eletrostática e hoje a aula é sobre campo elétrico. Campo elétrico ele é definido como uma região onde uma carga elétrica atua. E como que é essa atuação da carga elétrica? Ela vai influenciar outras cargas elétricas, ou seja, ela vai exercer força sobre outras cargas elétricas que estejam sobre essa região. Para a gente poder estudar melhor o campo elétrico, a gente vai definir da seguinte maneira. A carga elétrica que gera o campo elétrico nós vamos chamar de carga Q, e a carga elétrica que sofre a ação do campo elétrico a gente chama de carga Q minúsculo. Tá? A carga Q maiúsculo a gente chama de carga fixa, que é a carga que gera o campo elétrico, e a carga que sofre o campo elétrico, a ação do campo elétrico, a gente chama de Q minúsculo, que é a carga de prova. A gente tem que lembrar que tanto a carga Q quanto a carga Q minúsculo, elas produzem campo elétrico e elas também sofrem ação no campo elétrico da próxima carga. Tá? Isso apenas para fins didáticos, para facilitar nossos estudos, nós vamos considerar o campo gerado pela carga Q maiúsculo, que é a carga fixa, e a ação desse campo sobre a carga Q minúsculo, que é a carga de prova. Ou seja, vamos considerar que a carga Q gera o campo elétrico e que a carga Q minúsculo sofre a ação do campo elétrico, sofre a força. Bom, o campo elétrico ele é complicado da gente poder desenhar, poder representar através de uma figura. Por quê? Porque ele ocupa todo o espaço ao redor da carga. É como se, por exemplo, eu quisesse representar o ar, né? Eu não tenho como desenhar o ar. Então, como que a gente representa o campo elétrico? A gente vai usar símbolos chamados de linha de força. Ele é uma representação do comportamento do campo, ele não é um desenho do campo, porque não dá para a gente desenhar o campo elétrico. Como eu disse, é o mesmo que você tentar desenhar o ar. Então, como que são essas linhas de força? Qual que é a regra para a gente poder desenhar essas linhas de força? Se eu tenho uma carga elétrica positiva, eu vou representar o campo dela através de linhas de força que saem dessa carga. E se eu tenho uma carga elétrica negativa, eu vou desenhar linhas de força que chegam nessa carga. Como na figura aqui abaixo, estão vendo? Da carga positiva eu tenho setinhas saindo. Né? Então essa é a representação das linhas de força do campo elétrico. Na carga negativa, as setinhas estão chegando na carga. Tá? Então a regra, por convenção, é essa. As linhas de força elas saem da carga positiva e elas chegam na carga negativa. Quando eu tenho duas cargas elétricas, uma próxima da outra, o campo de uma vai se misturar com o campo da outra. Esses campos vão interagir e eu vou ter um campo elétrico resultante. Como é que fica as linhas de força nesse caso? Vamos ver. Se eu tenho uma carga positiva e outra carga negativa, as linhas de força vão sair da positiva e chegar na negativa. Então, quanto mais afastadas elas estão das cargas, mais elas se curvam para poder sair de uma e chegar na outra. Quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal, que é o caso da figura da direita, eu vou ter as linhas de força se afastando. Né? Como a gente vê, elas se abrindo e tentando se afastar o máximo possível. Aí é a figura de duas cargas positivas. Então essas linhas estão saindo das cargas e estão se afastando. Fossem duas cargas negativas, o desenho seria o mesmo. Só que aí, ao invés das linhas estarem saindo das cargas, elas estariam chegando nas cargas. E como é que eu calculo o campo elétrico gerado pela carga Q? Aqui a gente está calculando o campo elétrico através da carga que gera o campo elétrico. A gente não está falando da carga de prova, que é a carga que sofre a ação do campo elétrico. O campo elétrico ele está relacionado com a distância do ponto onde eu quero calcular com a localização da carga. Tá? A fórmula para calcular esse campo elétrico é E, que é o campo elétrico, igual a constante K, vezes o valor da carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, nesse caso aqui eu tenho que o E é o campo elétrico, que é medido em newtons por coulomb. K é a constante eletrostática, que é medida em newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. O Q maiúsculo é a carga elétrica fixa. E o D é a distância, que é medida em metros. O valor de K a gente já conhece, no vácuo ele vale 9 vezes 10 a nona.
Como é que eu represento o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico a gente representa de acordo com as mesmas regras das linhas de força. Se a carga que está gerando o campo é uma carga positiva, o vetor ele aponta no sentido contrário dessa carga, ou seja, saindo da carga. Se a carga que está gerando o campo for negativa, aí o vetor vai apontar no sentido da carga. Tá? Então vamos ver aqui, ó, nesse primeiro caso nós temos uma carga Qzão positiva, e se eu quero determinar o campo elétrico lá no ponto P, esse campo elétrico ele vai estar no ponto P apontando para longe da carga, como se ele estivesse querendo se afastar da carga. No caso, se a carga Q fosse negativa, então o campo elétrico estaria lá no ponto P, teria origem no ponto P, que é onde eu quero determinar o campo, mas ele estaria apontando a favor da carga, querendo chegar na carga. O campo elétrico sobre a carga de prova Qzinho. Então, nesse caso aqui, a gente já está falando da carga elétrica que sofre a ação do campo, tá? E não a carga elétrica que gera o campo. Digamos que numa região do espaço já exista um campo elétrico, gerado por alguma outra carga Q maiúsculo. E aí eu venho e coloco uma carga Qzinho, a carga de prova. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai sofrer os efeitos desse campo elétrico. E quais são esses efeitos? Ela vai sofrer uma força. E como é que eu caracterizo essa força? Bom, se a carga que está sofrendo a força é positiva, a força ela vai ter o mesmo sentido do campo elétrico, como a gente vê na figura da esquerda. Já se a carga que está sofrendo a força for negativa, o sentido da força é o contrário do sentido do campo elétrico, como na figura da direita. E como é que calcula a força sobre essa carga de prova aqui? Bom, eu preciso saber o valor do campo elétrico lá no ponto onde eu coloco essa carga. Então, digamos que o campo elétrico gerado por uma carga aqui lá no determinado ponto P é dado por E. Então, a força elétrica sobre essa carga Qzinho, quando colocada nesse ponto, vai ser igual ao valor da carga vezes o valor desse campo E, que foi gerado pela carga Q maiúscula. Aqui a força significa, o F significa força, que é medida em newtons, o E é o campo elétrico lá no ponto, que é em newtons por coulomb, e Q é a carga de prova, que é medida em coulombs. Vamos ver aqui alguns exemplos como é que a gente resolve. Isso aqui, considere uma carga elétrica fixa Q de 3 microcoulombs situada no vácuo, onde a constante K vale 9 vezes 10 a nona newtons por coulomb. Na letra A, é para a gente determinar o valor do campo elétrico gerado em uma ponta à distância de 3 centímetros da carga. Então, nós temos aí que o valor do campo E é o que a gente quer determinar, o valor da constante é 9 vezes 10 a nona, e o valor da carga que está gerando o campo, ou seja, a carga Q maiúscula, a carga fixa, é de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância que eu quero determinar o campo elétrico é de 3 centímetros, que transformado em metros equivale a 3 vezes 10 a menos 2. A fórmula do campo elétrico. O campo elétrico é igual a constante K vezes a carga Q, dividido pela distância ao quadrado. A distância até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Substituindo os valores, o K vale 9 vezes 10 a nona, o Q vale 3 vezes 10 a menos 6 e a distância vale 3 vezes 10 a menos 2, lembrando que a distância tem que estar ao quadrado. 9 vezes 3 dá 27, 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. Dividindo 27 por 9 vai dar 3, e 10 a terceira, dividido por 10 a menos 4 dá 10 a sétima. Lembra que o sinal do de baixo a gente tem que subtrair, né? Então, 3 menos o menos 4 vai dar 3 mais 4 que dá 7. Agora eu quero saber qual que é o valor da força elétrica que vai sofrer uma carga de prova Q de 2 microcoulombs se ela for colocada nesse ponto a 3 centímetros de distância da carga. Então, se eu pegar uma segunda carga de 2 microcoulombs e colocar a 3 centímetros de distância da carga Qzão, a força elétrica sobre ela vai ser o F é igual a carga vezes o campo naquele ponto. A carga vale 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o campo elétrico vai valer 3 vezes 10 a sétima, que é o valor que a gente calculou na letra A. Multiplicando 2 com 3 vai dar 6. E 10 a menos 6 com 10 a sétima dá 10 elevado a 1.
10 elevado a 1 vale 10, 10 vezes 6 vai dar 60 newtons de força. Vamos agora para um segundo exemplo. Aqui eu tenho duas cargas, QA de 3 microcoulombs e QB de menos 2 microcoulombs. E elas estão posicionadas como na figura. O QA está a 3 centímetros do QB e o QB está a 2 centímetros de um determinado ponto P. A gente considera que essas cargas estão no vácuo, isso significa que o K vale 9 vezes 10 a nona. Então a gente tem que determinar na letra A o campo elétrico resultante no ponto P. Então o que a gente tem aqui? A gente tem duas cargas, a carga QA e a carga QB, e cada uma delas está gerando campo elétrico lá no ponto P. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar o campo elétrico gerado por A lá no ponto P, o campo elétrico gerado por B no ponto P e fazer a soma vetorial. Como é que eu faço isso? Bom, aqui está a nossa situação. A carga QA ela é uma carga positiva. Se ela é uma carga positiva, o campo elétrico que ela gera lá no ponto P vai estar apontando para a direita, ou seja, querendo sair da carga, vai estar apontando para o lado contrário da carga. Tá? Então lá está o campo gerado pela carga A, ele vai apontar para a direita. Agora a carga B. A carga B é negativa, então o campo que ela gera no ponto P vai estar apontando para a esquerda, ou seja, a favor da carga. Lembre que quando a carga é negativa, o campo aponta para a carga. Tá? Então, lá está o campo gerado pela carga B. Então aqui nós vemos que os campos eles estão em sentidos contrários, mesma direção em sentidos contrários. Então, para determinar o campo resultante lá no ponto P, tudo que eu preciso fazer é subtrair o valor do campo B do campo A. Para isso, vamos determinar o valor dos campos. Para determinar o valor do campo A, eu tenho que a constante vale 9 vezes 10 a nona, a carga A vale 3 microcoulombs, que equivale a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, e a distância da carga A até o ponto P vale 5 centímetros, que são 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ali teve uma falhazinha, está marcando 3, mas são 5 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então, para fazer esse cálculo, vai ficar constante vezes carga A dividido pela distância da carga A ao quadrado. A constante vale 9 vezes 10 a nona, a carga A vale 3 vezes 10 a menos 6 e a distância vale 5 vezes 10 a menos 2, que é somando 3 centímetros com 2 centímetros. E a distância tem que estar ao quadrado. 9 vezes 3 dá 27, 10 a nona com 10 a menos 6 vai dar 10 a terceira, 5 ao quadrado dá 25 e 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. 27 dividido por 25 vai dar 1,08. 10 a terceira com 10 a menos, dividido por 10 a menos 4 vai dar 10 elevado a 7. Então já calculamos o valor do campo gerado pela carga A lá no ponto P. Agora o campo gerado pela carga B no ponto P. Então vão ser, o K vale 9 vezes 10 a nona, a carga B vale menos 2 microcoulombs, que são menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, e a distância da carga B vale 2 centímetros até o ponto P, que é onde eu quero calcular o campo. E 2 centímetros são 2 vezes 10 a menos 2 metros. Substituindo os valores na fórmula, que eu vou ter que o campo gerado pela carga B vai ser o K vezes a carga B dividido pela distância da carga B até o ponto P ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 a menos 6 dividido por 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 9 vezes 2 vai dar 18. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 2 ao quadrado vai dar 4. E 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. 18 dividido por 4 dá 4,5. 10 a terceira com 10 a menos 4 vai dar 10 elevado a 7. Agora, vocês lembram que eu tenho que subtrair os dois campos, já que eles apontam para sentidos contrários. Então, o campo resultante no ponto P vai ser o campo gerado pela carga B menos o campo gerado pela carga A. Tá? Só um detalhe, aqui quando a gente calculou o campo da carga B, lembra que campo elétrico ele é um vetor. Então eu não preciso considerar a carga negativa na hora de fazer a conta. Essa carga negativa a gente já utilizou quando a gente determinou o sentido do campo B lá em cima, lá no desenho. Determinamos que o campo B era para a esquerda. Então na hora de fazer a conta, ou seja, determinar o tamanho do vetor, você não precisa colocar a carga negativa. Tá? Então substituindo aqui, nós vamos ter
O EB vale 4,5 vezes 10 a sétima e o EA vale 1,08 vezes 10 a sétima. Fazendo 4,5 menos 1,08 vai dar 3,42. Conservo o 10 a sétima, que é o fator comum dos dois termos. Então o campo no ponto P vai ser 3,42 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Detalhe, esse campo vai apontar para a esquerda, já que o EB é maior, então ele vai ter que apontar para o lado do maior. Tá? Agora, na letra B, eu quero saber se por acaso eu pegar uma outra carga de 1 microcoulomb e colocar lá no ponto P, qual que é a força que ela vai sofrer? Para fazer esse cálculo, eu só preciso pegar o valor do campo no ponto P, que é o que a gente calculou na letra A, 3,42 vezes 10 a sétima, e multiplicar pelo valor da carga, que é 1 vezes 10 a menos 6, é 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6 multiplicado por 3,42 vezes 10 a sétima vai dar 3,42 vezes 10 elevado a 1. Como 10 elevado a 1 dá 10 e 3,42 vezes 10 vai dar 34,2 newtons. Então, assim, a força resultante vai ser 34,2 newtons, caso eu coloque essa carga de 1 microcoulomb lá no ponto P. E, aproveitando a ocasião, essa força também vai ser para a esquerda. Por quê? A gente já determinou na letra A que o campo resultante está apontando para a esquerda, que é o lado do maior campo ali, do EB. E como essa carga colocada no ponto P é positiva, então a força vai ser do mesmo sentido do campo. Então a força também vai ser para a esquerda. Se eu tivesse colocado uma carga negativa lá no ponto P, a força seria para a direita, porque caso a carga de prova seja negativa, a força ela é no sentido contrário do campo elétrico. Tá? Bom, gente, então, resumidamente, essa foi a aula sobre campo elétrico. Ela foi um pouco mais extensa do que as aulas anteriores, porque é um assunto um pouquinho mais complexo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é resolver os exercícios propostos, tanto lá no Google Class como no livro didático, procurar entender esse conceito, que ele é muito importante para a gente poder continuar nossos estudos de eletrostática, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula.